A ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Uma situação tranquila ou complexa? É o que vamos debater agora no programa Opinião. Nesse debate, nossos convidados são o professor Márcio Rezende, ele que vem representando o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Também está conosco o Rogério Rocha, ele que é secretário executivo do Conselho Estadual de Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E aqui com a gente também o deputado estadual Manuel de Oliveira, do PSDB, o campeão de votos nas eleições de outubro de 2014. A gente começa com o senhor, professor. O senhor conhece bem a situação do Parque Nacional, porque o senhor atuou também, além de ter atuado na Valec, né, com a Ferrovia Norte-Sul, o senhor atuou por muito tempo também no Dergo, na AGETOP. Qual é a situação dessa ampliação do Parque Nacional? O que o senhor pode abrir esses trabalhos aqui para a gente? É uma situação bastante complicada, qualquer ampliação de um parque nacional. Nós temos ali que analisar diversos fatores. Primeiro, o que aconteceu com a primeira ampliação do parque? Por experiência própria que eu tive naquela região, trabalhando com rodovia, com licenciamento de rodovia, eu vi demais da conta o estrago que foi feito por uma política de, primeiro, estabelecer um parque nacional sem os devidos estudos e cuidados para que se efetivasse. O que aconteceu? Fizeram ampliação, foi derrubada juridicamente e retrocedeu-se. Nisso aí, eu cansei de ver caminhões e caminhões com carvão indo para Minas Gerais. E eu perguntei ao pessoal, por que está acontecendo isso aí? Ele falou assim, pelo seguinte, nós preservamos até hoje, desde o século XVII, de repente toma tudo de nós. A terra nossa, o nosso ganha-pão, nós não vamos deixar nada de preservado porque não compensa para a gente. Porque a gente preserva para os outros tomar a terra da gente. Isso foi o que eu ouvi dos fazendeiros. Mas o senhor concorda com essa argumentação? Eu acho uma argumentação muito extrema. Muito extrema. Frágil, não é não? Frágil, extrema. E outra coisa, ali é uma região que nós temos que pensar muito bem naquilo que nós vamos fazer. Ali é o que o pessoal, é o que a gente fala. Quando não serve para o agrônomo, serve para o geólogo. Ali você tem uma terra que, vamos dizer, não serve para agronomia, para plantação. Mas, em compensação, você tem uma reserva mineral ali que é uma das maiores do mundo e mais rica em quantidade e qualidade. E isso que nós temos que ver. Vamos ouvir o representante da CECIMA aqui com a gente? Rogério, por favor. Bem, a atual dimensão do parque hoje de 65 mil hectares, ela foi instituída em 1961. Portanto, tem mais aí quase 70 anos de expansão, quase 70 anos de criação desse parque. Durante o regime militar, o parque, Murilo, chegou a ter 600 mil hectares, a expansão. Só que, como o professor Márcio falou, foi uma expansão responsável, sem seguir os trâmites legais de criação de uma unidade de conservação. Por quê? Porque precisa passar por audiência pública, precisa ter estudos técnicos, estudos científicos, biológicos, físicos. Primeiro precisa ter a real dimensão de qual que é a vocação daquela área e só em seguida o poder público dá uma destinação para ela. O parque foi reduzindo até que em 2001 foi aumentado em mais de 200 mil hectares e essa expansão ela foi questionada no Supremo Tribunal Federal e o decreto foi derrubado, que é o que o professor Márcio se referiu agora há pouco, foi derrubado porque não fez audiências públicas nos municípios que aconteceu essa expansão. A falha foi de quem? A falha foi na época do IBAMA. O IBAMA era responsável
a gestão das unidades de conservação. Hoje isso já está com o Instituto Chico Mendes, o ICMBio. Atual situação. Então, desde 2001, o parque foi reduzido para os atuais 65 mil hectares. O ano passado, em 2016, o Ministério do Meio Ambiente encaminhou um ofício para o governo do estado de Goiás, para o senhor governador Marconi Perillo, pedindo a anuência do estado para expandir os atuais 65 mil hectares para mais 158 mil hectares, que impactaria um total de 6 municípios. Para 158 mil ou mais? Mais 158 mil. Que daria mais de 200 mil. Que daria 220 e qualquer coisa mil hectares, que é uma expansão considerável. Que outros organismos internacionais pedem? Seria isso? WWF e ONU, basicamente. Okay. A Unesco. O que o governador fez? Despachou o processo para o secretário Vilmar Rocha, titular da CECIMA, porque é um processo do ponto de vista ambiental extremamente relevante, para ouvir a área técnica. Do ponto de vista ambiental, o governo do estado de Goiás concorda 100% com a expansão. Do ponto de vista ambiental, né? Veja bem, lá nessa região tem uma vocação para a conservação. Não concorda com o quê, então? Qual que é o entrave? Qual que foi o entrave que o governo do estado de Goiás está resolvendo junto com o governo federal? Na região, a região toda possui hoje mais ou menos 500 propriedades. Dessas 500 propriedades, 300, quase 300, possuem título confirmado em cartório. Há mais de 30 anos atrás, foram iniciadas ações discriminatórias. O que são essas ações discriminatórias? A ação discriminatória separa aquilo que é terra devoluta, terra do Estado, terra do povo goiano, daquilo que é terra do particular. E essas foram ações que demoraram bastante. E só em julho do ano passado, em julho de 2016, que as sentenças foram homologadas. Ou seja, só a partir de julho do ano passado que o Estado tem condição de falar: isso aqui é meu, isso aqui é do particular. Só um minutinho, por favor. Vamos ouvir o deputado Manuel de Oliveira, que nós ouvimos primeiro a parte técnica, a situação técnica do Parque Nacional. Vamos ouvir a parte política, lembrando que o deputado Manuel de Oliveira foi presidente da Comissão do Meio Ambiente, é um amante do meio ambiente, conhece como poucos o Rio Araguaia. O que o senhor pode dizer politicamente sobre todo esse processo, deputado? Como é que está seu tempo do primeiro bloco? Pode ficar à vontade. Pode. Vamos então para o que o povo quer saber. O que é bom? Aumentar ou não aumentar? Não, sem explicar. Eu quero que o senhor diz para mim, na sua opinião, não é do governador, nem minha, nem de ninguém. O senhor como técnico, o que é melhor para o estado de Goiás primeiro? Aumentar ou não aumentar? Até resolver a regularização fundiária das 228 famílias, quase 1.000 pessoas que moram lá e não têm título, é não aumentar. Não aumentar, ok. Então chegamos a um acordo. É não aumentar. Isso é bom para Goiás. Isso é bom para Goiás. Isso é finir. Vamos lá. Aonde que isso, o senhor que conhece bem, prejudica o meio ambiente? Prejudica a partir do momento que você está preservando uma área em detrimento de uma outra que precisa ser preservada. Você tá jogando o problema para o lado do Paraná. E nós temos do lado do Rio Tocantins, que é problema hoje seríssimo, que nós temos... Então não. É seríssimo ali e que precisa... Por que não expandir para o outro lado e deixar aquela área, já que deu problema... Do lado do Rio Maranhão? Do lado do Rio Maranhão. Por que aquela... Pois é, mas me diga uma coisa, meu amigo. É bom aumentar, não é bom? O que é que o senhor acha que teria que ser feito? Eu acho que não, porque o parque não deu conta de administrar. Do jeito que está. Exatamente, ele não dá conta de administrar o que está e quer expandir. Outra coisa, me diz para mim, o meio ambiente perde em aumentar ou não? Os 90 mil que o governo quer é o melhor? O meio ambiente ia perder se não tivesse um programa de ajuda. Mas vai ou não vai perder? Eu acho que não. Então pronto, o meio ambiente não perdeu, que é o que nós defendemos. Eu acho que não. Se aumentar, não perde. De forma alguma. De forma alguma. Agora vamos para o ser humano. O ser humano perde o que se aumentar? As 1.000 famílias vão perder o quê? Deputado, dos 65 mil hectares que existem hoje do parque, nem 5 mil hectares foram indenizados. E o parque foi criado em 1961. O governo federal não tem dinheiro para fazer a desapropriação. São irregulares.
Isso, família regular, que eu estou me referindo das áreas já consolidadas. E Hoje, quantas essas irregular 228 tem lá? mil... Quantas irregular tem? A Assembleia, em 2015, aprovou uma lei de regularização de terra devolutas e o Estado está processando isso. Hoje, na região, a estimativa é que existam lá 228 famílias sem título e 300 com título. E essas famílias sem o título? Sem os títulos, elas vão receber pela cerca velha, pelo casebre que eles moram, eles vão receber pelas benfeitorias, eles não recebem pela terra. Lá não tem benfeitoria, então vão levar um prejuízo danado. Não vão receber um centavo. E vão para mais terra, nada. Nada, não vão receber um centavo. Isso se aumentar. Isso se aumentar. E vão... Se ficar do jeito que está, o ser humano não perde. Não perde. Nos 90? Não perde. Então estamos com os 90. Estamos com o governo goiano. Ok? Esses 90 que... Nós não temos que lutar em favor do meio ambiente. Então, se aumentar, não prejudica o meio ambiente. Mas se ficar do jeito que está, também não tem prejuízo para o meio ambiente. Exatamente. Mas se aumentar, prejudica as famílias. Prejudica então, as famílias. Vamos ficar do lado das famílias. É isso que eu penso. Está resolvido. Está resolvido. Agora, o que vão fazer, eu não sei. Mas a decisão tem que ser assim. O deputado, e tem um outro ponto que não está sendo levado em consideração. Aqui nós temos um parque aqui que a divisa dele é uma rodovia chamada BR-010/J118. Essa rodovia, nós temos experiência lá no Paraná, a rodovia do Colono. A hora que fizer, vai virar uma tragédia aqui dali. Nós não sabemos... Mas virar tragédia por quê, meu amigo? Em que sentido? O seguinte, corta-se uma ligação, como vai ser área de parque, o parque sobrepõe, ali pode ser, inclusive, segmentada essa estrada. Mas não vem progresso com essa rodovia? Tocantins depende dela. Parte do Tocantins depende desse O senhor é contra ou não? Eu sou a favor... Tecnicamente, só acho que tem que fazer. Tecnicamente, não se deve mexer na... Um dos entraves que eu vejo da criação, da expansão, é exatamente essa rodovia. Que não foram levados em consideração hora nenhuma em nenhum estudo. Ela está sendo feita, não foi feita? Não, ela existe. Asfaltada? Asfaltada, chama Bernardo Sayão. Atinge estados? Atinge o Tocantins. Alguns trechos, né, professor? Não toda. Todinha. Toda? Ela é toda dentro do estado de Goiás. Qual é o prejuízo dela? Goiás. Qual é a população? Hein? Qual que é o prejuízo dessa estrada para meio ambiente, para a população e para a região? A região do estado de Goiás, Nova Roma, fica sem um dos acessos. Teresina vai ter problema, o Cavalcante vai ter problema de trânsito ali se segmentar essa rodovia. Professor, a maioria ou a minoria que vai ser prejudicada? A população dessas regiões. Não quer saber a maioria ou a minoria? Maioria. A maioria vai ser prejudicada? Exatamente. Inclusive quem não mora. Quem não mora. Lá? Lá. E por que foi feita essa estrada? Essa estrada, ela existia muito antes da criação do parque. E foi feita uma pesquisa com o povo que mora lá, se é para acabar com a estrada ou se é para deixar a estrada? Mas faz a pesquisa que o senhor vai ver que não é para acabar com a estrada. Não, ninguém quer... Hoje exatamente, hoje não há nenhum... Que essa estrada, todos os trabalhos que foram feitos com relação aos parques naquela região, ninguém levou em consideração essa rodovia. Essa rodovia, ela contorna hoje o lado oeste da atual dimensão do parque. Em momento algum, o governo federal se posicionou de que ela vai ser fechada com a criação do parque. Por quê? Empreendimentos como a rodovia já consolidados, eles serão mantidos. Então, essa rodovia, provavelmente, ela não vai ser fechada. Então, dificilmente a população vai ter prejuízo. Porque senão vai ser um prejuízo imenso para a região. Aí vai ficar uma região inteira sem estrada. O que aconteceu com a rodovia do Colono, lá no Paraná. No sul do país. No sul do país. Quer dizer, fecharam a rodovia. Deixa eu falar o CRBio fechou a rodovia. Professor, senhor? Eu quero dizer o seguinte. O Paraná é uma região sustentável, é uma região de primeiro mundo. Não é igual ao nosso caso aqui. Aqui nós temos dificuldade de trânsito, de ir e vir. Eu concordo com o senhor. Lá não, lá é diferente. Não, o que eu estou posicionando é o seguinte: o CRBios fechou a rodovia lá, dentro do parque. Isso aí Isso aí é uma realidade. Lá no sul, né? Lá no sul. Isso aí, nós estamos falando do mesmo pessoal que vai atuar aqui dentro do estado de Goiás. Mas, secretário, aqui não se falou em... Foi pelo menos tocado nesse assunto de se fechar a... Em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Senão o governo de Goiás tinha se posicionado contra todo o projeto de expansão desde o início. Né? Do Tocantins, todos aqueles que são beneficiados jamais vão aceitar. É um investimento de muito dinheiro.
Ou o senhor, Eu tenho uma o senhor preocupação. viu isso em algum lugar? Algum Paraná, a rodovia do Colombo foi um exemplo da situação. O modelo do Paraná, Exatamente. imaginando que isso vai acontecer. Exatamente, que é uma possibilidade de Acredita nisso, acontecer. secretário? Não, de forma alguma. Também De forma não. alguma. Murilo, Não, eu só queria esclarecer o posicionamento do Estado de Goiás para subsidiar o Claro, debate aqui. Claro. Dos 158 mil hectares que o ICMBio fez de proposta para expansão, Goiás fez uma contraproposta, dia 26 de dezembro de 2016. Eu estive lá no Ministério do Meio Ambiente, apresentei isso lá junto com o presidente do ICMBio, o secretário executivo. Qual que é a nossa proposta? Expandir de imediato, porque o governo federal está pressionando para isso acontecer rápido. Expandir de imediato os 90 mil hectares de terras que já têm título. Além dos 65 mil, Não, mais 90 mil? Isso dentro dos Ou para 158. 90 mil? Não, dos 158, 90 mil Goiás já autorizou. Por Ok. quê? Porque são propriedades que já possuem título e, tendo o título, vão receber. Estão Ou entra na fila para regularizados, receber. Os outros 68 mil hectares, a gente não sabe aonde estão com as limitações com georreferenciamento, aonde estão essas 228 famílias. O que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está fazendo? Já contratou uma empresa, 10 milhões de reais é o custo dessa contratação. Ela vai fazer o georreferenciamento e o cadastramento de todas as 228 famílias. Já foi contratado? Já foi contratada. Já está em execução? Não, a execução vai acontecer nos próximos Começa dias, agora. porque o contrato foi adjudicado essa semana passada. Depois que terminar o processo de georreferenciamento das 228 famílias e acontecer o processo de titulação, o Estado de Goiás dá o ok para os 68 mil hectares, porque a gente avalia que a área ela é propensa para conservação e para preservação, mas você não pode abandonar essas 228 famílias para a marginalidade desses municípios. Ok. Senhores, só um minutinho então, o debate está muito bom, mas nós vamos continuar depois do intervalo aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Continue com a gente. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Voltamos então aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Estamos discutindo, debatendo a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros aqui em Goiás. Secretário, a proposta, a contraproposta que o Estado de Goiás fez, como é que foi a recepção em Brasília? E depois a gente quer discutir com todos aqui a questão do turismo. Pode ser explorado melhor o turismo na região? Bem, o governo federal, a partir da nossa contraproposta, que foi feita no dia 28 de dezembro de 2016, ainda não se manifestou formalmente sobre aquilo que Goiás apresentou. A gente sabe informalmente que houve uma insatisfação, porque o governo tinha uma expectativa de que o Estado de Goiás iria autorizar 100%, dar o aceite de 100% da proposta que eles fizeram. Nós fizemos uma nota técnica apresentando por que não seria possível expandir
nos 158 mil hectares, encaminhamos para lá e até hoje ainda não tivemos resposta. É burocrático assim mesmo? Eu vejo que é mais uma questão política. O governo federal sofre muita pressão da Unesco, porque a Unesco, aquela região, lá é um sítio... Arqueológico? Não, é um sítio natural da humanidade. É um título que a Unesco dá. Que foi dado em 2001. Que foi dado em 2001. E quando o decreto de expansão do STF foi derrubado, não se teve um instrumento jurídico de proteção da área. O que a Unesco pressiona? Se o governo de Goiás, se o Brasil não fizer não criar uma espécie de unidade de conservação nessa região, nós vamos retirar esse título. Né? Então o governo federal sofre essa pressão, sofre pressão das ONGs, dos ambientalistas, de ator da Globo que faz vídeo. Agora, ninguém vai lá para ver como é que está a situação das 228 famílias. Né? Bom, como o senhor disse que é uma questão política, eu pergunto aqui ao deputado estadual Manuel de Oliveira. De repente a Assembleia Legislativa não poderia ser protagonista, além, é claro, do governador do estado, Marconi Perillo? De que forma os deputados poderiam contribuir e colaborar com isso, deputado? Se é para o bem do estado de Goiás, não é a Assembleia não, é o estado inteiro. Todos os órgãos, todos os segmentos. Porque eu acho o seguinte, todos nós temos a obrigação de defender aquilo que é bom para o nosso estado. Não é só o governo, não é só a CECIMA, todos nós. Criar movimentos. Nós não estamos aqui agora cheio de gente aí fazendo protesto, isso aí que nós temos que fazer. Aquilo que é bom, aquilo que não prejudica, aquilo que não... Eu até farei uma pergunta da seguinte maneira. Não tem como ficar esses 90 aqui e essa outra parte para lá, não. Tem que ser emendado. Que é mais ou menos o que o professor falou, não é não? Exatamente. Então é isso que... o professor fala tecnicamente, eu falo mais a língua do povo. Então, professor, o senhor está certo. Porque o certo seria, deixa esses 90, que o povo já está aqui, não mexe com o povo, não prejudica o meio ambiente e não perde esses 200 e tantos, 180 e tantos daqui para lá. Eu vejo dessa maneira. No bloco anterior, o professor falou, ele defende a ampliação na região do Rio Maranhão, não é isso? Exatamente. Então é isso. Vamos ouvir o secretário, Bem, a opinião dele. A questão é que essas 228 famílias, elas estão pulverizadas dentro dessa área. Então, a gente não... Até acontecer o georreferenciamento, a gente não tem condições de separar aquilo que a gente já pode autorizar, porque não vai afetar. De lá para poder aumentar. É porque esse tipo de unidade de conservação ela é de proteção integral. Não pode ter atividade humana dentro dela. Nenhuma, zero. Turismo, basicamente, né? Turismo, pesquisa científica. Guiado, né? Turismo guiado, né? Isso, turismo guiado. O que é turismo guiado? Com guias. Né? Que tem um guia turístico. Tem um guia turístico. Porque a região é muito bonita. Porque a região é muito bonita, a vocação dela é para o turismo. Inclusive, economicamente, Goiás perde, né? Está perdendo. Deixa eu só te falar. Outra pergunta. Por que não melhorar a situação desse povo que está lá? Criar a situação de dar a eles condições turísticas para eles fazerem o trabalho turístico lá na região? Nós pedimos na contraproposta, deputado, que o governo ter atividade turística, criar guia, restaurante, sei lá mais o quê, com incentivo do governo federal, estadual. Nós solicitamos ao governo federal que, para autorizar, além de um cronograma de pagamento das indenizações e uma priorização desse pagamento, o governo federal precisa necessariamente abrir o Portal Norte, em Cavalcante, que é uma nova entrada no parque, criar, junto com a população, um plano integrado de turismo e capacitar essa população para montagem de pequenos hotéis, restaurantes, formação de guia, para gerar essa economia. Porque o senhor pensa, Nova Roma, se a expansão sair do jeito que o governo federal está propondo, vai perder 40% do seu território. Isso não é pouco para o município, não, 40%. Só o município de Nova Só Roma. o município de Nova Roma. Né? Então, o impacto é muito grande. Rodolfo, tem uma maneira de nós resolvermos isso. Vamos chamar o Congresso Nacional, liberar o jogo no Brasil, criar o turismo, porque se você cria, está pensando que eu estou brincando? Você cria o jogo, o dia que liberar o jogo nesse Brasil e direcionar a renda dos impostos do jogo, como tem em Las Vegas, nós não vamos ter problema com saúde, não vai morrer ninguém em fila de saúde, nós não vamos ter problema com educação, porque se não roubar o dinheiro desses, porque não tem, né? Não tem extensão territorial de turismo maior do que o Brasil.
Só aqui em Goiás nós temos Goiás, Araguaia, Caldas Novas, Rio Quente, né? Rio Quente, tem N opções. Isso o Brasil inteiro é assim. Se criar numa região dessa, sem nenhum prejuízo ao meio ambiente, nada. Estou dando isso como exemplo. Aí mas vai prejudicar o jogo, a jogatina legalizada da Caixa. Não vai. Porque quem joga em cassino é quem tem muita grana, é quem usa dólar, euro, entendeu? Esse aqui vai, esse aí não tem prejuízo para ele vai lá porque tem dinheiro. E quando ele chega na região, ele não gasta só no cassino, não, ele gasta na região inteira, porque dinheiro para ele não é problema. Ele não é problema. Então não cobra 25% de quem pita cigarro, o pitador não paga 25% de imposto. Sim. O cara que bebe cerveja não paga 25% de imposto, o cara para jogar vai pagar 30%. Aí. Porque ele pode pagar. Agora o da Caixa não muda nada, sabe por quê? O da Caixa é quem tem R$1, R$2, R$3, R$5, não sei. Porque eu vejo, na minha opinião com respeito ao jogo, só tem um jeito de você não perder em jogo. Você sabe qual é, né? Não jogar. É não jogar. Porque se você jogar R$2, você perdeu R$2. Se você jogar 1 milhão, você perdeu 1 milhão. Então, se você não jogar, você não perde. Mas o jogo hoje, por incrível que pareça, numa situação crítica que nós estamos vivendo, de segurança, de saúde, o jogo seria uma renda, não precisava aumentar impostos, podia diminuir a taxa de imposto para quem trabalha, para as indústrias, para o comércio. Você está entendendo? O investimento de fora para o Brasil seria uma loucura. Porque você não vai pensar que o cara vai vir que fazer turismo, é o Mané de Oliveira que tem um clube. Não, é quem tem grana mesmo. É quem tem dinheiro mesmo, vai circular muita grana. Então eu penso dessa maneira. Se eu sou deputado federal, era uma bandeira que eu levaria. Ah, mas você vai esbarrar na bancada evangélica, na bancada religiosa. Então manda a bancada religiosa e a bancada evangélica acabar com as filas do SUS, pronto, acabou. Vamos ouvir o professor pela experiência que ele tem, experiência técnica inclusive. O senhor enxerga, sim, uma solução a curto prazo? Nós temos que ver a parte da população ali. Porque sempre ela está sendo marginalizada em todo o processo. Nós temos que dar condições para ele para virar gente, para progredir. A riqueza tem que ser gerada para eles também. Não adianta tirar eles de lá, né? A beleza, o que adianta a beleza se você não tem ninguém para apreciar? Exatamente. Então, você tem um parque muito bonito, é igual à África. Você tem parques maravilhosos lá, mas quem que vai lá? Pouquíssima gente. Ninguém pode entrar e ninguém pode fazer nada. Mas é parque lá, tá bonito, vira filme, né? O local para fazer filmagem. Agora, nós precisamos, que eu gostaria de ver é aquela região desenvolvida. Aquele povo sair daquela miséria que tem lá, do sacrifício que tem, e principalmente daquela região lá que você pega, por exemplo, os Calunga. Você entra lá dentro dos Calunga, é um sacrifício para você sair. Quer dizer, isso aí nós temos que pensar em desenvolver essa população e levar o conforto, levar a educação, levar tudo, o que tem de melhor e dar para eles a oportunidade de desenvolver, de virar o que nós queremos. Que sejam integrados na sociedade como gente. Exatamente. Esse que nós são precisamos. gente. Eles são gente igual a gente, agora precisam ser integrados também. Falta uma oportunidade. Falta oportunidade e aquela terra, aquele povo que está lá, minha família é de lá. Então, minha família entrou para lá em 1700. Quer dizer, desde 1700 aquele povo está ali também. Se eles não têm título de terra, foi por uma questão de tradição, de honrar o bigode que passava de um para o outro. Você falar, minha terra começa aqui e vai até ali. Mas um exemplo pequeno é a própria cidade de Alto Paraíso. Um turismo forte, com pouco incentivo, um local bonito, e o turismo já é forte lá. E não é forte pelo povo goiano, não, é forte por frequência de fora de Goiás. Fora do Brasil também. Fora do Brasil. Inclusive, Brasília frequenta mais lá do que qualquer goiano. Aliás, o senhor falava, né, que essa região é um quintal de Brasília, né? Exatamente. Brasília não tem nada para fazer, vai para Alto Paraíso, que é mais perto. Tem um clima agradável, tem os melhores climas que eu considero do Brasil. Maravilhosas, locais. E a beleza cênica que tem lá, dificilmente você acha em outro local.
Secretário, o que o senhor pode dizer para a gente? O que a gente pode vislumbrar aí para esses próximos dias, para esses próximos meses? A perspectiva, Murilo, é que este ano ainda a gente consiga realizar todo o processo de regularização fundiária das 228 famílias. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, isso não está lá na CECIMA, isso está lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da Superintendência de Regularização Fundiária, está trabalhando fortemente para isso, para garantir que essas famílias tenham o direito de receber por aquilo que é delas, que não sejam confiscadas, porque vai virar confisco, né? E elas não sejam jogadas na marginalidade. Então, a gente acredita que no próximo ano a gente já tenha a resolução desse caso, porque do ponto de vista ambiental, é importante ressaltar que essa área é considerada a caixa d'água do Brasil. Ali nasce um dos principais rios do Brasil. O São Francisco nasce ali. É uma área que tem uma carga, que absorve uma carga da chuva muito grande. É uma imensa esponja. Pela parte fisiológica da terra, ela absorve água e ela joga muita água nas nascentes. Então, do ponto de vista ambiental, aquela região tem que ser preservada. Isso a gente não está desconsiderando, mas a gente tem que considerar a dimensão social da sustentabilidade. Não é só questão ambiental, né? O governo de Goiás está trabalhando para isso e a gente acredita que o governo federal vai ser sensível nessa questão social e a gente vai conseguir um entendimento para continuar monitorando, para continuar fiscalizando. Porque, veja bem, o governo federal, sabe o que ele fez com a Chapada dos Veadeiros agora no início do ano? Abriu um edital de licitação, terceirizou a gestão, porque o próprio governo federal não dá conta de lidar com aquela região de 65 mil hectares. Agora quer expandir para 225. Né? Então, tem que lotear. Divide 60, 60, 60, 60, poxa. Não dá conta de tudo e terceiriza, porque já que não dá conta... Goiás está colocando a sua cota de responsabilidade na área. Ali tem uma área de 9 mil hectares que o Estado, esse ano ainda esse semestre, vai criar a Estação Ecológica de Nova Roma. A área está 100% dentro de uma área devoluta, já na matrícula com o do Estado de Goiás. E essa estação, ela tem muitas cachoeiras e ali nasce parte do Rio dos Couros. Lá no Rio dos Couros tem um pato mergulhão. Não sei se os telespectadores já ouviram falar do pato mergulhão. É aquele comedor de arroz? Não, ele mergulha, ele só vive em água corrente e em água limpa. Então, a ocorrência dele hoje está em menos de 200 espécimes. Ele está em extinção e ali no Rio dos Couros, que está dentro da área de expansão, ele vai estar protegido. Né? Então, a Estação Ecológica Nova Roma vai ajudar a proteger essa espécie que está em extinção, que você tem os olhares internacionais em cima dessa área. Então, assim, a nossa perspectiva, Murilo, é que no próximo ano, a parte fundiária estando regularizada, a gente consegue proteger através de unidade de conservação contínua, autorizando a expansão do parque, e garantindo a dimensão social e a dimensão ambiental desse projeto. Tomara, né? Senhores, esse é o momento, então, para encerrarmos o nosso programa. Nós vamos com as considerações finais de cada um, começando com o senhor, professor Márcio, por favor. Eu gostaria imensamente que desse certo, mas que desse certo para a população, principalmente. Eu acho que se a gente conseguir levar o desenvolvimento para o povo daquela região, olha que vai ser uma grande vantagem. E outra coisa, nós temos que formar ali o pessoal para isso também. Nós temos que montar, se for adiante, que se faça a integração do jovem, principalmente do jovem, para que não saia de lá, vá para Brasília ou para qualquer outro local, para virar pedinte. Nós temos que valorizar aquele povo lá, que aquele povo é sofrido. Se sai de lá não sabe fazer nada, né? Não sabe fazer nada. Ou vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Então é a hora da gente criar isso tudo, devolver para eles aquilo que nós estamos tirando, que é parte da terra deles. Ok. Suas considerações finais, secretário? Bem, nós estamos aí trabalhando para conseguir o máximo possível de conservação e preservação ambiental, que é que todo mundo espera. Acontece o processo burocrático às vezes ser
maior, levar mais tempo do que a gente deseja, mas a Constituição, as leis estão aí para ser cumpridas, o Estado de Goiás está cumprindo e trabalhando para que a gente consiga, junto ao governo federal, para um entendimento. E é isso, nós estamos à disposição. Ok, muito obrigado também. Agora, suas considerações finais, deputado Manuel de Oliveira. Defender com unhas e dentes aquilo que é nosso, que é por nós, que é bom. Defender com unhas e dentes a permanência desse povo que está lá, porque, é igual ele falou, não vamos tirar quem está lá. Por pior que seja a situação que ele está lá, era melhor do que vir para cá sem saber o que fazer. Então vamos trabalhar para que isso aconteça. O professor tem toda a razão. E com respeito a Cecima, ao nosso secretário, vamos até a última instância, vamos até aos 49 do segundo tempo, certo? Que fique do jeito que nós queremos e do jeito que é melhor para o povo e do jeito que é melhor para o meio ambiente. Assim penso eu. Senhores, muito obrigado pela presença de cada um. A gente agradece, então, a presença aqui nos estúdios da TV Assembleia do professor Márcio Rezende, que veio representando o CREA, Regional Goiás. Agradecemos também o Rogério Rocha, ele que representa a Cecima, é secretário executivo do Conselho Estadual de Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E muito obrigado também ao deputado estadual Manuel de Oliveira, representando a Casa, representando a Assembleia Legislativa de Goiás nesse debate, por favor. Não demore muito que eu quero ir lá. Temos que fazer um programa lá no Araguaia, naquela transposição do Rio Araguaia, como estão fazendo com o Tocantins, para atender os fazendeiros, grandes e milionários fazendeiros da região. E lembrando sempre que o problema do Araguaia não é mais o peixe, é a água que estão acabando com ela. Peixe não vive sem água, só isso. Agora, sem a soja tem outro lugar para plantar, entendeu? Sem o milho tem outro lugar para plantar. Tem um período de chuva que se pode plantar. Então, isso precisa ser feito. Não é só nós aqui da Assembleia Legislativa, não. O Brasil inteiro. Agora, nós temos obrigação de não deixar que esse povo acabe com o Rio Araguaia. Bem lembrado e ótima sugestão, deputado. Obrigado. Obrigado a todos. Você pode continuar nos acompanhando no canal 61.2, canal aberto digital. Você pode também nos acompanhar no canal 8 da NET e também pelo nosso portal, al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado pelo seu carinho e um grande abraço.